Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E foi uma semana histórica para nossa bolsa, bateu uma nova máxima, foi touro de ouro no Brasil e no mundo. As bolsas bateram recordes nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Brasil, e parece que os tourinhos querem voar mais alto ainda. O piloto desse voo foi o Mr. Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. O novo ministro da Economia argentina, Luiz Caputo, anunciou seu plano para reduzir o déficit fiscal do país, que, segundo ele, é a causa da hiperinflação e da pobreza do país. Eu estava lá como convidado na posse do novo presidente Milei e acompanhei tudo de perto. O Brasil cortou os juros em 0,5% de novo e indicou mais cortes da mesma magnitude, também ajudando a Bolsa Brasileira a bater um novo touro de ouro. Aliás, a nova máxima da Bolsa, o novo touro de ouro da Bolsa Brasileira é 131.661 pontos atingidos na sessão de hoje, sexta-feira, superando o recorde de ontem. É recorde atrás de recorde. No Congresso, vitórias e derrotas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesta semana, o Ibovespa B3 terminou com um pouco mais de 2% de alta aos 130.197 pontos, 130.200 pontos, enquanto o dólar fechou com leve alta de 0,3%, valendo R$ 4,94. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextório de hoje. Semana histórica para o Ibovespa. Demorou 2 anos e meio, mas o Ibovespa cravou uma nova máxima histórica nessa sexta-feira, dia 15. Na verdade, superou o recorde de ontem. O novo recorde, o novo touro de ouro da Bolsa Brasileira agora é 131.661 pontos, que foram atingidos hoje, sexta. E teve touro de ouro em vários países, Estados Unidos, Alemanha, França e Brasil. A Bolsa dos Estados Unidos subiu pela 7ª semana seguida. Os mercados brindaram ao mundo que vai ter juros menores. O Banco Central dos Estados Unidos validou as apostas dos investidores ao dizer que ele está pronto para declarar vencida a guerra contra a inflação e iniciar o ciclo de corte de juros sem comprometer a economia. E juros menores significam, estimulam os investimentos mais arriscados, como bolsa, e também em países emergentes, como o Brasil, além de impulsionar as commodities. No Brasil, se os juros caírem muito abaixo de 9%, esses 131 mil pontos do Ibovespa B3 podem ser só um aperitivo. Ainda tem muita ação barata e muito espaço para novas máximas históricas do Ibovespa. Ponto 2, rally de Natal. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos foi o financiador da festa na Faria Lima, em Wall Street, em Londres, no mundo inteiro. O bom velhinho Mr. Jerome Powell falou exatamente o que o mercado queria ouvir. Reconheceu que a autoridade, o Banco Central americano, teve conversas preliminares para o início do ciclo de corte de juros em 2024, confirmando uma expectativa que já pairava no ar desde novembro, quando foram divulgados dados melhores da inflação nos Estados Unidos. Além disso, pela primeira vez, o próprio Banco Central admitiu que a inflação está desacelerando nos Estados Unidos e ampliou a previsão de 2 para 3 cortes de juros no ano que vem, numa bela mudança de tom. Agora, as apostas da Bolsa de Chicago, a CME, mostram que o primeiro corte de juros deve acontecer em março mesmo. Já tem gente apostando que podemos até ver 6 cortes de juros em 2024, o dobro do projetado pelo Banco Central. Aí é muito otimismo. Terceiro, Copom cauteloso. As expectativas para o início de ciclo de corte de juros nos Estados Unidos ampliaram as apostas de que o nosso Banco Central fosse intensificar o ritmo de corte de juros da Selic de 0,5 ponto percentual para 0,75%. Mas o Banco Central acalmou os ânimos dos mais otimistas, como eu, ao dizer que espera, abre aspas, novos cortes de 0,5% nas próximas reuniões. Se o comunicado ele tivesse dito apenas mais um corte de 0,5 ponto na próxima reunião, no singular, não no plural, poderia indicar que na outra reunião ele acelerasse os cortes e diminuísse a Selic em 0,75 pontos percentuais. Não foi o que aconteceu. O Comitê de Juros foi cauteloso e já sabemos que pelo menos veremos mais 2 cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas 2 reuniões. Mas eu ainda acho que o ano que vem o Banco Central vai acelerar os cortes de juros e que os juros, terminam o ciclo de corte abaixo de 9%. Mas também vale lembrar que a minha função não é achar nada e que eu erro muito.
Quarto ponto, quinta quente ou quinta fria. Diferente dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e o Banco Central da Inglaterra não abriram as portas para o início do ciclo de corte de juros, mas os investidores ainda acreditam que o alívio da política monetária vai vir na segunda metade de 2024. A presidente do Banco Central Europeu, a chiquíssima Christine Lagarde, adotou um discurso bem mais cauteloso que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Ela disse que o comitê não discutiu o início do ciclo de juros na reunião dessa quinta-feira e que ainda não está na hora de baixar a guarda contra a inflação. Quinto ponto, plano motosserra. O novo presidente da Argentina foi empossado nesse domingo. Eu fui convidado para sua posse, fiquei muito honrado e fui. Lá em Buenos Aires, pude assistir ao vivo, em loco, o esforço do novo governo para tirar o país de uma crise econômica que se alastra. E o novo ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciou seu plano fiscal. Um verdadeiro choque econômico lá na Argentina para combater o déficit fiscal, que, de acordo com ele, é a mãe de todas as batalhas. É a principal razão por trás da hiperinflação e da forte crise econômica. O pacotão que a imprensa argentina chamou de Plano Motosserra inclui 9 medidas. As principais são: ele desvalorizou o dólar, o preço, em 54% para estimular a produção, ou seja, o dólar ficou mais caro para os argentinos, cancelou as novas obras públicas por não ter dinheiro para pagar, reduziu os subsídios à energia e aos transportes, suspendeu a publicidade do governo por um ano para nessa crise, vai fazer propaganda do que para quem, não é mesmo? E reduziu pela metade o número de secretarias e de ministérios. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, elogiou as medidas e tratou como audaciosas. No discurso de posse no domingo, o Javier Milei, eu vi, novo presidente da Argentina, vi ao vivo, disse que não adianta tapar o sol com a peneira. Todos precisam saber a triste verdade: o país não tem dinheiro, e pediu para a população se preparar para tempos difíceis antes que a situação melhore. Sexto ponto, injeção de dinheiro recorde na China. Depois de algum tempo calada, nessa sexta-feira, o mercado voltou a ter motivos para se alegrar com a China. Ah, esses chineses! Os líderes iniciaram uma reunião a portas fechadas para discutir metas econômicas e traçar planos de estímulo para 2024. Mas, no fim, eles não anunciaram nenhum estímulo que entusiasmasse o mercado. Falaram apenas que a política industrial é a prioridade. Só que hoje, o Banco Central da China, na sexta-feira, anunciou uma injeção recorde de mais de 200 bilhões de dólares para ajudar a economia a crescer e o setor imobiliário a esquentar. E isso deu esperança de que a China está atenta e quer impulsionar o crescimento do país. Sétimo ponto, vitórias e derrotas de Haddad no Congresso. Nesta semana, antes do Natal, o Congresso acelerou os trabalhos e votaram medidas importantes da pauta econômica. Hoje, sexta-feira, depois de conversar com o Senado, a Câmara votou a reforma tributária com um texto que deixa as duas casas confortáveis. Uma vitória para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vê nas mudanças uma grande ferramenta para o país crescer. Mas ontem, na quinta-feira, Haddad não conseguiu evitar que o Congresso rejeitasse o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O benefício ia acabar no dia 31 de dezembro, mas vai ser prorrogado até o fim de 2027. Haddad afirmou que a decisão vai custar 25 bilhões de reais aos cofres públicos e que vai tentar derrubar a medida na justiça. E para a semana que vem vai ter dados de inflação nos Estados Unidos, ata do Copom no Brasil, RTI também, relatório trimestral da inflação e o PIB americano. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!